Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos, prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Graças a Deus, boa noite a todos os irmãozinhos que estejam aqui em casa. Que Deus abençoe a todos eles, amigos do Divino que estão lá reunidos. Valquíria, você pode fazer a prece, por favor? Posso sim, Lúcia. Ô, Lúcia, eu queria ler um parágrafozinho aqui que eu achei muito interessante. Então, leia, Tá bom? por favor. Não vou demorar, não. Aqui, e aproveitar para pedir a todos nós, e que agora, nesse momento dessa prece inicial, elevemos os nossos pensamentos aos nossos irmãos que estão necessitando, precisando, principalmente as nossas irmãs que foi colocado hoje à tarde. Pequitita e Malvina. Então, por isso mesmo que eu lembrei disso, a gente não precisa... a gente lembra dessa forma que nós vamos ler aqui. Vou ler de uma vez para não ficar falando muito. Diz assim o texto: quando um grupo de pessoas se dispõe à prática do bem e cria um círculo de oração, implorando o auxílio da espiritualidade maior para a concretização dos seus ideais, nada se pode interpor no caminho do projeto altruísta. Conduzidos pelas autoridades espirituais de planos mais elevados, pessoas e instituições humanas põem-se a serviço do ideal, em construção que em breve tempo emerge do mundo mental aos seus idealizadores, completamente materializado na crosta planetária. Todos nós, militantes da seara espírita, somos testemunhas desse prodígio espiritual. Aquele que nos temos dedicado à edificação dos centros ou obras beneficentes, dentro das normas exaradas pelo Consolador, sabemos do poder de um grupo de oração, quando voltado para o ideal maior da caridade, seja material, seja espiritual. Por isso, meus irmãos, vamos então elevar o nosso pensamento agora em grupo, né? Como está pedindo aqui no nosso autor, em benefício dos nossos irmãos que necessitam, todos os irmãos, que nós lembramos, que nós não lembramos, que estão doentes, que estão em sofrimento, por todas as situações da terra. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe, Pai, caímos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agradecemos, Pai, essa oportunidade desse estudo dessa noite. Agradecemos a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos aos nossos irmãos que se encontram na nossa casa, o Divino Espírito Santo, nos ajudando nessa vibração, nesse amor, nessa atitude de amor aos nossos amigos desencarnados, aos nossos amigos enfermos. Que as nossas irmãs sejam ajudadas, sejam acalmadas pelos nossos amigos espirituais, por toda a nossa condição de espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Fique conosco, Pai, nos ampare, nos ajude, nos proteja sempre com seu amor, com a sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Desculpe um pouquinho a emoção, porque eu gosto muito dessas meninas, sabe? Elas Essas são. meninas, a conheci muito, fui criada perto, e elas são as pessoas que têm uma alma muito, muito Muito bacana. boa, muito nobre. São pessoas Elas muito são pessoas. mas são pessoas muito boas, e eu fico assim, pedindo a Deus que elas fiquem bem, né? Que Deus determine todas as coisas para todos nós. É isso aí, meus irmãos. Valquíria, que alma nobre que tem aquelas São, irmãs. todas elas sempre foram, todas, mães, irmãs, todas. Eu conheci, fui criada perto, todas. E tudo vai dar certo, elas vão ficar em paz, vão ficar bem. E Deus será, né? Com a pandemia, eu não pude voltar mais lá. Ô, Vitor, você pode, Vitor? Nosso irmão Vitor, você pode, Vitor? 31. 31. Vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós, que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base. Então, podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos que se enfileiram sob o nosso estandarte. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. Ide, filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé, o caminho que percorreis é belo. Não esmoreçais, segue sempre a linha reta. Servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos. Não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão de fé. A crença, a fraternidade e a união, faz as vossas armas, com elas sois fortes. Mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo. Reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Napoleão. Lê a observação, Vitor. A observação. Sim. Nota. Napoleão era, em vida, um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se, depois de morto, se houvesse tornado verboso e burlesco. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ler o seguinte, pai. Vai ser na mesma. É porque lembrando que são as mensagens, né? Muitas vezes são atribuídas, é isso que nós estamos lendo, são as mensagens que são atribuídas aos espíritos, mas que nem sempre são deles. Tomam os nomes dos espíritos, mas nem sempre são os espíritos quem as estão escrevendo. Esses espíritos que estão escrevendo o rodapé, essa nota, eles têm esse conhecimento. O conhecimento do autor, eles sabem o tipo de escrita, então eles podem identificar com mais facilidade. Mas e quanto a nós? E hoje em dia? Então é por isso que a gente deve prestar muita atenção, como falei semana passada, desculpa, Lúcia, eu estar falando. Não, pode falar, isso mesmo. Mas é para a gente lembrar que hoje a gente não tem a mensagem direta dos espíritos dizendo, olha, essa é verdadeira, essa não é, essa pode ser, essa não é, para nos esclarecer. Mas nós temos o esclarecimento dos estudos e sempre é bom lembrar que o que interessa de fato, toda mensagem, é o fim dela.
e observando a finalidade. Às vezes tem muitas palavras bonitas, como falou aqui, essa linguagem burlesca, rodou e não falou coisa alguma de fato. Então, se a gente muitas vezes, no calor de querer receber uma mensagem do outro, do além, a gente acaba aceitando uma mensagem de um espírito que está com boa fé ou não, em nome de outro, porque a gente acaba enxergando que não existe naquela mensagem. Então, até hoje, a gente observar as mensagens que recebe, hoje é muito mais raro, né? A gente receber nas casas as psicografias, não são todas as casas que se dão a psicografia, mas a gente deve prestar atenção principalmente quando quiser assinar, por causa disso. Observar o fundo da mensagem, se ela realmente tem algum contexto, esteja dentro da doutrina, que tem alguma utilidade, porque é realmente por isso que muito médium não gosta de psicografar, principalmente em reunião aberta, porque para não correr o risco mesmo de mistificar uma mensagem. Mas é um treino que demora muitos anos, é tão complexo quanto a psicofonia. Muito pouco se treina da psicografia hoje nas reuniões de educação mediúnica, mas onde deve ser treinado é no centro. A gente não deve treinar psicografia em casa, achando que psicografia é menos arriscado mediunicamente do que psicofonia. A psicografia, o espírito vem até nós do mesmo jeito. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. Não é porque eu estou em casa, porque a psicografia é só, entre aspas, escrever, eu posso sentar na minha casa e sair escrevendo e por minha conta, sem um preparo, qualquer tipo de manifestação mediúnica fora da casa espírita é muito arriscado, seja ela de que forma for, a menos que seja por inspiração. A inspiração, às vezes, você está... deu aquela vontade de escrever um poema, é diferente. Você está sendo inspirado por um espírito a escrever, por alguém a escrever alguma coisa. É diferente de você se colocar para receber uma psicografia, tá, gente? É muito diferente mesmo. Que aí você está sendo um emissário direto de uma mensagem que, na verdade, você não sabe analisar ali o fundo de quem de fato é aquela mensagem. Então, é responsabilidade também, tanto quanto falar. O Cláudio, às quintas-feiras, Divaldo, ele faz... Eu nem fiz a de ontem. Eu estava sem internet, não podia ver. Ontem não dava para ver, né? Que é quinta-feira, desobsessão, não posso ver. Que é de 7h30 a 8 e pouca. Então, alguém fez uma pergunta, Divaldo, a respeito disso. Que nessa pandemia, as pessoas não podem ir no centro fazer essa educação mediúnica, nada disso, coisa assim. Aí ele falou que não deve se fazer em casa. Não deve. Em casa não tem o ambiente adequado, preparado, mesmo que ela estiver sozinha, não deve ser feito em casa. A pessoa fez essa pergunta a ele e respondeu. Não. Ele falou assim, antes de nós termos, de ter isso tudo, né? O mundo espiritual já realizava. Antes de nós sermos médios e a casa espírita, o mundo espiritual já realizava esse trabalho. E eles estão fazendo. Para a pessoa não persistir. Eu não sei que dia que foi que eu ouvi, que eu ouço no dia seguinte, que eu fico andando dentro de casa, ouvindo a palestra dele, mas hoje eu estava sem internet, eu não podia ouvir. Então, ele estava recomendando que não fizesse isso em casa, Divaldo. A prática mediúnica, seja ela de qualquer teor, gente, ela é reservada à casa espírita.
né? Lá existe a equipe, existe, e ainda tem outra, determinadas práticas dentro de uma casa espírita tem que contar com determinado número de participantes também. Tanto que quando existem apenas, por exemplo, estamos 2 pessoas somente, nós não fazemos trabalho em que uma incorpora. A gente não pode fazer isso, porque lá dentro que tem o preparo, que tem o acompanhamento dos espíritos, o local como é que se diz, resguardado, né? Agora, dentro da nossa casa, por mais que a gente ache, não, eu moro sozinho, eu moro uma pessoa, moro 2 pessoas comigo, o ambiente é calmo. A gente não consegue enxergar o ambiente espiritual, né? Eles, por mais que a gente tenha a proteção, né? Graças a Deus a gente pede essa proteção e a gente vê ali no livro mesmo, Os Mensageiros, que a gente vai ler daqui a pouco, fala dessa proteção, mas o ambiente não é propício para manifestação mediúnica. Então, se a gente acha e fala, não, alguém, o espírito querendo me dar uma comunicação, não, eu tenho que escrever, porque vai escrever é menos arriscado do que você vai receber o espírito? Não. A mediunidade ela só está diferindo do modo como ela vai ser utilizada, só isso. Não deixa de ser uma prática mediúnica. Você recebeu uma comunicação do espírito, ele estava querendo muito se comunicar. Não, disciplina. A casa espírita está lá, a hora de se comunicar vai chegar, a hora de escrever vai chegar. Agora, uma coisa, quantas vezes a gente está fazendo até um trabalho escrito, trabalho da nossa vida, de repente a gente recebe a inspiração. Por que você não fala sobre isso? Mas vai buscar das suas ideias, vai trabalhar com as ideias que você tem, do seu conhecimento, vai te inspirar a escrever alguma coisa, mas nada que você se colocou para fazer, né? Muitas vezes eu vou fazer os meus trabalhos, as coisas que eu tenho que escrever, e às vezes eu estou, meu Deus, não sai nada, eu tenho que escrever. Então, muitas vezes a gente ora e pede no outro dia, acorda com aquele start. Isso é uma inspiração. Alguém eu agradeço, olha, muito obrigado, eu consegui desenvolver, mas é como a mamãe diz, o assunto já está dentro de você. Você já estudou aquilo, você sabe, faz parte do teu mundo. É diferente de eu pegar, eu sou um médium que tem e faz psicografia. De repente ai meu Deus, o espírito de fulano está querendo escrever e agora não pode esperar essa pandemia acabar. Eu posso me colocar aqui e receber essa mensagem? Não, de jeito nenhum. Nem com 100 anos de prática mediúnica eu posso fazer isso na minha casa. Porque o ambiente da minha casa tem brecha, né? Sempre tem. O ambiente do nosso lar sempre vai ter uma brecha ou outra e a gente sabe disso. Então, esse é o fato da gente ter aprendido, está aprendendo aqui agora essa parte do livro dos médiuns. É para a gente ver que eles conseguem ir fazendo uma coisa, uma linguagem, que a gente fica encantado com aquilo, achando que é aquele espírito, e na verdade não é. Então, para a gente prestar muita atenção. Então, vamos ver. Valquíria, você pode ler, por favor? Não, 32, né? Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que se possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião, cai-se na inépcia e dá dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, pequeno exército nosso, ide não temais as balas inimigas, as que vos hão de matar ainda não foram feitas, se estiveres sempre no fundo do coração, na senda do Senhor. Isto é, se quiseres sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo. Não, Valquíria, nessa não, você leu errado. Li, Lúcia. É Jesus, é 32. Não, Lúcia, 32 está certo. A minha está diferente. A minha é diferente, Jesus. Oh, meu Deus. A 33 de Jesus. Será que a minha dá certo? A minha é Jesus que fala aqui. A minha fala assim, ó, 32, ó. É a próxima, Lúcia.
É a próxima. Então, lê vocês aí, que meu livro aqui está diferente. Eu tenho Vamos ler a duas de nota, Jesus. Eu tenho duas de Jesus. Tem uma nota dessa que acabei de ler. Diz assim: quem reconheceria São Vicente de Paulo por essa linguagem, por estes pensamentos desalinhavados e baldos do senso? Que significam essas palavras? Não se muda de religião, cai-se na inépcia, na dominação, na sabedoria da liberdade. Com as suas balas que ainda não estão feitas, muitos suspeitamos que este espírito é o mesmo que acima assassinou Napoleão. Então, é mais um reforço para nos colocar nesse comentário aí que Cláudia fez, né? Que as palavras desse espírito que se assina como Vicente de Paulo, possivelmente não é um outro espírito que se assinou com esse nome, porque as palavras que ele coloca não têm coerência com o senso moral do verdadeiro Vicente de Paulo. Pode ser um Vicente de Paulo, mas não o que a gente costuma, o que a gente conhece, que a gente entende. Um outro espírito pode até ser, né? E que se assina como ele, mas que tem essas palavras em desalinho, sem muita concordância, né? Dizendo que não se pode mudar de religião. Então, uma série de coisas que não condiz com o que a gente sabe que seria o Vicente de Paulo. Então, eu acho que é isso aí. E, além do mais, além disso que Cláudia falou, eu queria deixar um negocinho, assim, uma colocação assim. A gente conhecendo esses espíritos, amigos, que nos dão tantas mensagens, mesmo no Evangelho, no Segundo Espiritismo e em outros lugares, a gente já conhece até um pouco da linguagem, do sentimento desses espíritos. Então, a gente só em começar a ler, a gente percebe que não pode ser desses espíritos amigos que a gente já viu tantas mensagens bonitas, diferentes dessas aqui, que deixa uma paz na gente, não deixa uma contradição e nem uma intranquilidade do entendimento, né? Os espíritos que nós vimos, nós lemos em outros livros, aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns e tudo mais, deixa para a gente um esclarecimento melhor. Não deixa a gente nessa situação embaraçosa que nós ficamos aqui. Não é isso mesmo, criança? É isso, Cláudia? Não, é isso mesmo. Ô, Lúcia, posso ler a outra? Pode, meu livro é diferente. Eu acho que é essa que vai também deixar o assinante também da mensagem. Preste atenção. Filhos da minha fé, cristãos da minha esse que é o meu. Pois é, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segue-me no caminho da Judéia. Segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos agora. Vede os meus sofrimentos, meus tormentos, meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estáis prontos a suportar e afrontar as ondas da adversidade, o sacarmo dos vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houver de derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadido de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nessa esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, como eu vos amei, e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos, eu vos abençoo, no céu vos espero. Aí se assina Jesus. Também é outra contradição, né? Outras palavras que não inspiram na gente essa paz, essa tranquilidade, esse amor que as palavras de Jesus, através do Evangelho, nos proporciona. Então, também nos torna
Valquíria, lê a outra que eles vão fazer uma observação, por favor. No meu, né? Sei, né, você? Vamos lá. Nessas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. De que alegria me sinto inundado, vendo-vos a vós, continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim, outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos à humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produziu frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade, que apagará as faltas dos grandes culpados. Sede bendito vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, meus filhos. Jesus de novo assina essa mensagem. O mesmo conceito eu faço, não sei se vocês vão concordar. Vem a nota. Indubitavelmente, nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, teve o Cristo, alguma vez, essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e ver-se-á de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo um certo tom familiar, idênticos, torneio de frases as mesmas expressões repetidas com frequência, como, por exemplo, ide, filhos, etc. Onde se pode concluir que é o mesmo Espírito que as deu todas sob nome diferente. Entretanto, neste ciclo, aliás, consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam invocação nem perguntas. Tudo se esperava nas comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Com algumas perguntas, um pouco insistentes e forradas de lógica, teriam facilmente resposta a esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto não lhe perguntavam e aceitavam sem verificação e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Aí, uma recomendação para ver o número 269. Deve ser mais ou menos uma coisa contrária, né? Eu acho que todas essas duas se resumem nisso tudo que Cláudia colocou, né, de Napoleão, né? Tanto faz aqui do Vicente de Paulo, Jesus, e essa outra de Jesus também, e a nota que vem explicando, resume tudo nas palavras que a Cláudia colocou, né? A condição necessária que nós temos de identificar os verdadeiros espíritos pela sua linguagem, pela sua postura, pela mensagem que eles deixam. E o cuidado que temos também, como ela também se reforçou, de não deixar se dominar por intuição de espíritos que é desconhecido e que com a linguagem que a gente acha que é de tal espírito, e deixar a psicografia acontecer em lugares onde não deve ser, né? Fora da casa espírita. Eu acho que todas essas mensagens têm esse cunho, não é isso, Cláudia? E se a gente observar, por mais bonitas até que sejam essas palavras ou incentivadoras, em alguns aspectos dessa mensagem de Jesus, nas duas, tem um certo separativismo. Por exemplo, ele está colocando, e ele já, se fosse Jesus, ele jamais separaria os seus filhos por serem espíritas ou não. Uhum. Os filhos, os irmãos, né? Para ele, nós todos estamos a caminho. Ninguém é melhor do que ninguém por não ser da mesma religião, por não ser espírita, por exemplo, né? Isso seria ele colocar numa religião só a salvação, e o que é errado. A salvação, a gente pode denominar com esse nome,
está na nossa melhoria moral. E é isso que o espírito de elevação vai incentivar. Não uma religião achar que é melhor que a outra e que quem está naquela religião alcançará os céus e o outro não. Então, também tem, no fundo dessas palavras, tem um pouco desse separativismo. Então, todas as coisas, a gente recebe as mensagens na casa espírita, nas reuniões. Então, quando nós vamos treinar a psicografia nas reuniões de educação mediúnica, deve-se ler as mensagens. Às vezes fica difícil por causa da pressa, mas o certo, se não conseguir ler naquele dia, tentar passar ali, levar para a casa espírita de novo, para que se leia em conjunto, para que todos possam analisar, e a gente que está recebendo a mensagem, seja mensagem psicografada, mensagem através da psicofonia, nós não temos que nos melindrar com aquilo que for falado dentro da reunião. Lá no estatuto, até estava dizendo sobre um trecho assim, de as comunicações recebidas, elas sofrerem algum tipo de estudo, né? O certo seria isso, você parar no final, um pouco antes de acabar, recebeu tal mensagem? Como é que vocês acharam disso? O que foi pensado a respeito disso? Nisso, o que se tocou? É um assunto para ser tratado dentro da casa espírita. Não vou trazê-lo para casa para eu tratar com quem não estava na reunião. Ali é um confessionário, seja escrito ou falado, os espíritos... Exatamente, os espíritos estão se expondo. Então, a gente deve, será que isso é isso mesmo? E não, mais uma vez eu repito, não adianta dizer infalível. A gente pode dizer, Chico, eu digo, não sei se alguém vai me desconsiderar, eu acho, Chico era um médium assim, você não tinha dúvidas a respeito das psicografias dele. Divaldo, a mesma coisa. Mas são muito diferentes da gente que está dentro da casa espírita e pode sofrer esse tipo de... Como a gente sofre o animismo nas psicofonias. A psicografia, eles não são santos, eles são humanos, são encarnados ainda. E sim, o animismo acontece na psicografia também. Às vezes, naquele momento ali, você coloca de si e acha que é o espírito que está falando. Ou olhar as mensagens de fato, qual é aquela mensagem. Às vezes eu pego mensagem muito antiga, eu tenho guardadas todas elas, e vou ler de novo para ver se realmente o cunho daquela mensagem tinha alguma coisa de utilidade geral naquela mensagem. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a mediunidade. Aqui é o livro dos médiuns, é isso que a gente está estudando hoje, da nossa educação mediúnica, que nunca deve acabar. A gente pode trabalhar já, mas não deve perder o cunho da educação mediúnica, porque a gente nunca está pronto. O médium nunca está pronto, ele nunca é completo, e ele nunca se aposenta. Eu mexi com o seu Ivan. Ele falava, eu vou me aposentar. Eu falei, não, seu Ivan, mediunidade não tem aposentadoria, não. Não tem férias, ele dizia isso também, né? Não tira férias. Espírita não fica de férias. É claro que, por exemplo, vai chegando uma determinada, a gente vai idade cronológica, mas eu me lembro de Dona Lília recebendo os irmãozinhos, ela falando normalmente, no dia a dia dela, Dona Lília falava muito baixinho, né? Mas quando ela ia receber os irmãos, ela tinha uma força, ela falava com uma força, então a idade não era impeditivo para ela. Mas o médium, achando, não, a idade eu não posso mais receber irmãos nas atividades, ou eu não posso fazer isso, fica na sustentação, fica nas orações, fica ajudando, né? Sempre a gente tem que ter uma utilidade. Nossa utilidade termina no dia que a gente cerra os olhos, aí a gente vai prestar conta. Agora, enquanto não fechar os olhos, pensa não. 40, 50, 80 anos de mediunidade nas costas, é a mesma coisa que... Nem de nada, pela eternidade inteira isso não é nada ainda. Então, logo no começo da mensagem ele fala assim, ó,
filho da minha fé, cristão da minha doutrina, esquecida pelos interesses das ondas da filosofia materialista. Jesus nunca falaria uma coisa dessa. Exatamente. Não é isso? Segui meu caminho das ideias, segui a paixão da minha vida, contemplar meus inimigos. Ele não vivia assim, nessa parte contemplativa. As coisas seguiam de uma maneira mais normal, né? É como se estivesse implorando, como a gente vive, né? Não Sim, e seria até, mesmo. Valquíria, a fala, os inimigos, não, ele não ia usar uma palavra dessa, porque Ele era não todo mundo. considerava ninguém assim, é. É. É verdade, é. Tá Ô, certo. E a Valéria, Lúcia, vamos 20 deixar a horas e outra para 33 semana minutos. que vem. A outra para semana que vem. Tá? Tá bom. E a gente achar que esse assunto não rendia assunto, hein, gente? No mesmo aí, dia que falou, eu falei gente. assim, eu acho que eu não vou sexta-feira eu vou dar um tempo, porque esse assunto aqui não tem nada a ver. Olha, quanto tempo rolando. Dá pano pra manga, criatura. Se dá, hein? Olha, Valquíria, olha o tema de hoje. Trabalho incessante. João, Oh, já li, já reli, já escrevi um monte de coisa aqui, já ouviu o nosso amigo. Teu beijo que é bálsamo de amor. chegou a sua vez. Tão É. feliz entre os felizes. Já fiz um resumo todinho aqui. A nossa ledora não está aí, não. Hoje é João, né? Oi, João. 39. Trabalho incessante. A dor. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos, estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Olha. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora, com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava, comovida, que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapazes de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso. Mas como encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só por haver desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me proximo dela durante o dia, mas, com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço em nosso lar.
Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que a minha filha recebeu meus alviltres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalhos por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e o que se encontrem no clima de boa vontade não deve impedir ensejo de aprender. Desculpem-me em tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Idelgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Idelgardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alviltres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas.
Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado: recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso: infelizmente, Idelgardos e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente, admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever, aqui, uma significação positiva para que deseje caminhar sinceramente para Deus. André Luiz. Na força da oração, transforma seus soluços em risos de esperança. Muito interessante sobre todos os pontos de vista, né? Mais uma vez chamou atenção uma coisa muito interessante: a noção da responsabilidade. A noção da responsabilidade do trabalhador, seja ele encarnado ou desencarnado, deve colocar acima dos interesses particulares, né? Porque mesmo munido de muito boa vontade, que os dois fizeram, de muito amor, achando que aqueles dois espíritos estavam arrependidos e querendo se transformar, adentraram com esses dois numa reunião onde eles... Aí a gente viu parte da psicografia. Eles estavam tentando influenciar a médium, hipnotizando a médium para que ela fizesse a psicografia que eles queriam e não seria uma psicografia de teor educativo, espiritual elevado. Então, olha, e ali um lugar, como ele falou, ali eles estavam num lugar preparado, num ambiente seguro, ali é uma casa espírita, né? É um centro de trabalho, praticamente uma casa espírita, apesar de ser um lar comum. Mas isso acontece, tem algumas casas, né, que funcionam assim, mas a gente pode até achar muito rigoroso o tratamento, né, dado a esses dois, mas é porque a consciência de dever como um todo
se faz, né? Ajudar, sim, aquele que está apto a receber ajuda, não aquele que a gente acha. A gente quer, por exemplo, um exemplo, a gente que é mãe, né? Então, quantas vezes a gente está vendo, mãe dá essas escorregadas sempre. A gente está vendo, a gente doida para o filho tomar um caminho ou fazer alguma coisa que a gente quer, e a gente acha que seja para o bem dele. Isso tudo é no nosso mundo mental materno. E a gente fica querendo e acaba até forçando. E quando vai ver que não é que ainda, não está na hora. Então é isso que os espíritos querem dizer ali. Por mais que a gente ame, por mais que houvesse amor deles pelos parentes, eles não estavam falando disso, mas deve-se prestar atenção em quem está realmente disposto de estar com o pé na mudança. Não é ninguém ali ia tentar modificar o pensamento de ninguém. Ali vai quem está com o pezinho na mudança, já está disposto mesmo a mudar. Então, é uma coisa muito normal no plano espiritual. Eu lembro que em nosso lar, o André Luiz queria deixar uma senhora entrar, né? E quando ele foi em nosso lar, ele foi surpreendido com o mentor que chamou a atenção. Não, ela não pode entrar. Mas como, olha lá, os olhos do André Luiz estavam enxergando uma senhorinha boazinha, né? E aquela senhorinha, de fato, ela era uma pessoa ainda que ia precisar de muito progresso espiritual. Era uma pessoa, ele falou assim, você apurando a sua visão espiritual, você vai enxergar como ela é de fato. Então, a gente não tem essa capacidade ainda, né? A gente acha. A gente está igual, faço igual na aula. Volta lá no assunto do João. Às vezes a gente olha a mensagem do Espírito, a gente vai olhar a mensagem do Espírito, como a gente estava lendo no livro dos médiuns, bonita, polida. Mas se a gente acha duas ou três palavras ali no meio daquela história, não estão de acordo com a ideia principal, que é o amor e a fraternidade, a gente tem que voltar um pezinho atrás, porque nós estamos vendo ainda com os olhos muito rasos, né? Então, tem a ver aquilo que o João falou no começo. A pessoa viu com os olhos rasos, de quem ainda não tinha o conhecimento para falar de fato, ó, é assim, a pessoa é assim ou não é. E nas mensagens é a mesma coisa, e aí é a mesma coisa. A rigorosidade. A gente não entender rigorosidade. A gente tem que entender como de ser ajudado, não por essa equipe. Ninguém fica sem ajuda. O desespero que o André Luiz muitas vezes demonstra, é o nosso desespero nas histórias que ele vai nos contando, é de não deixar a pessoa, o espírito, desprovido de ajuda. Aí o mentor fala sempre, ele não vai ficar desamparado. Quem vai vir auxiliar aquele espírito vai ser alguém que está ali para fazer aquele trabalho. O nosso trabalho no momento não é esse. Não é socorrer. Está todo mundo muito sério. Valéria está congelada. Não queriu. Valéria hoje não falou. Valéria está tão quietinha. Não, eu estou prestando atenção. Não, está excelente, está excelente. Está ótimo. Você já está pensando no seu aniversário amanhã? Fia, meu irmão prometeu uma coisa tão gostosa que eu já estou sonhando com o que eu vou comer amanhã. Então, assim, a minha concentração está um pouquinho perdida com a minha gula excepcional. Mas pode continuar, Cláudia, está muito boa a sua... Não, o Luiz está quieto aí também. Está todo mundo quieto. Não, levanta a sobrancelha não, Luiz. Fala alguma coisa aí. Essa voz de locutor sul tem que ser usada. Estou só aprendendo. Todo mundo. Todo mundo só aprendendo. Posso ficar? Ô, Cláudia. Não posso ficar na reunião, não, porque eu falo mais que todo mundo. Ô, Cláudia, tem uma colocação aqui também que a mãezinha querendo ajudar a filha na casa da irmã Isabel, né? E ela reconhece que ainda não tem condição, né, de ajudá-la, mesmo através do sono, sozinha ela não consegue.
Então, vem mais uma observação para nós, de que nós não devemos estar sempre pedindo aos nossos que já partiram para nos ajudar, porque eles, às vezes, não têm condição, como essa vovó aqui, ela não tem condição de ajudar a filha que ficou viúva e que ela também partiu, né? E ela querendo ajudar a filha, através do sono, nos trabalhos da irmã Isabel, lá na casinha simples. Mas ela não consegue sozinha, ela precisa de ajuda, até para o sonho, para ela ajudar a filha que ficou sem a mãe, né? E viúva recentemente. E é um chamamento para nós, que nós sempre pedimos aos nossos que partiu, me ajuda, fulano, me ajuda. Uma pessoa não pode, o espírito ainda não pode. E ele sofre, porque nós pedimos a ele uma coisa que não está ainda na condição dele ajudar. Ele, às vezes, não encontra uma casa de uma irmã Isabel dessa para receber esse auxílio, esse preparo, esses irmãos que venham com ele ajudá-la ao seu ente querido encarnado, né? Mas a gente sempre pede socorro. Infelizmente, a gente já está aprendendo a não fazer isso, mas muitas vezes a gente se pega, né? Ai, meu Deus, me ajuda, filho. Se puder, me ajuda. A gente não vai fazer isso, porque nós não sabemos da elevação de cada espírito, né? Não sabemos como dizer. A pessoa que sofrimento, quando uma pessoa pede, um filho pede uma comida a mãe não tem para servir, e ela não tem como resolver, né? É a mesma coisa a gente pedir aos nossos que já partiram que nos ajude aqui na Terra, se eles ainda não podem. Imagina o sofrimento, né? A angústia que fica uma mãe, um amigo, uma pessoa que não pode ajudar a gente fica pedindo. É um chamamento para nós, né? A gente não deve pedir. Bom, eu estou tentando, né? Estou tentando parar de estar pedindo coisa a quem já desencarnou, que eu não sei que a pessoa pode. Isso aí, isso que eu observei. Eu falo sempre com as crianças. Uma coisa que eu falo sempre com as crianças aqui, Valquíria, a gente estudando, e como eu falei, estou estudando com eles nosso lar. Então, uma eterna, os espíritos, de um modo geral, eles nunca agem sozinhos, né? E é um eterno petitório, gente. Eles estão sempre pedindo alguém. É sempre intercessão. Agora, vai depender se eles têm essa condição, né? Se tem esse merecimento de interceder por alguém, e se nós temos merecimento de receber, ainda tem isso. É um negócio assim, a gente sempre tem que fazer. Você está sumindo. A gente tem sempre que fazer por merecer, né? É muito. Claro, eu me vi nessa reunião pedindo para todo mundo da família. Eu me vi na reunião pedindo para a família, todo mundo. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, não é melhor a gente, qualquer tipo de necessidade, a gente orar mais para Deus, né, ou para a espiritualidade superior, e aí, se esses mais próximos tiverem condições, eles não vão sofrer, né? Porque você não está pedindo diretamente a eles, está pedindo aos outros. Se eles puderem, provavelmente Deus e a espiritualidade vai dar essa oportunidade para eles ajudarem, né? Como a gente vê muito no nosso lar, nos mensageiros, essas coisas, que às vezes passam a tarefa, né? Digamos assim, colocam uma tarefa de ajuda. Eu prefiro fazer assim, porque eu sei que a gente tem uma tendência quando a coisa, principalmente logo que a gente perde um ente querido que é muito importante para a gente, não sai da cabeça. Então, a gente quer contar as coisas, o que está acontecendo. Aí, quando o papai faleceu, eu me pegava muito assim, né? Do tipo, ai, pai, hoje foi um dia, não sei o quê. Depois eu falei, Valéria, coitado, ele mal chegou lá, você já está perturbando, mulher. Né? Aí eu entendi que o que eu tinha que fazer era pedir que ele fosse em paz, que ele tivesse paz, que aqui estava tudo bem, e que, sabe, do tipo assim... Que a gente vai resolver as coisas que puder. Exatamente. O que você tinha que fazer aqui, você fez. Agora é a minha vez, né? É verdade. Então, passar a agradecer mais pela presença que ele teve aqui e... O exemplo que ele deu, você segue fazendo bem, não é isso? Exatamente, exatamente.
como o Valquíria colocou bem, imagina o espírito vendo que ele fica desesperado. A gente vê isso nos livros de André Luiz. O espírito fica desesperado pedindo para todo mundo. Ele sai pedindo para todo mundo. Aí até ele entender que ele não tem condição de ajudar, e isso quando não atrai o espírito para dentro da nossa casa de volta, porque ele quer tentar ajudar a solucionar aquilo ali. Então a gente tem esse laço afetivo muito forte, né? Faz parte. Um amigo, um parente. A gente está vendo um parente numa situação, aí você quer que aquilo se resolva. Mas nem sempre aquilo vai se resolver naquela hora, por aquele caminho que nós achamos que é o melhor. A gente tem que aprender a respeitar as partes da própria oração que a gente faz, que é o Pai Nosso, porque a gente não entende que a vontade que é para ser feita não é a nossa. A gente vai pedindo, a gente pede incessantemente. Pedir, isso é uma coisa que a gente deve fazer mesmo. Mas como você falou, a gente generaliza o pedido. Meu Deus, se estiver dentro do meu merecimento, se estiver dentro do merecimento de fulano, se alguém puder me ajudar, quem puder me ajudar, as falanges espirituais, enfim, a gente vai tentando, porque lá tem um lugar de distribuição das nossas preces. Tem um lugar certinho das nossas preces, nossos pedidos. Aquele que já estiver numa condição elevada, que puder nos ajudar, óbvio que ele vai ajudar. Obviamente que ele mesmo vai puxar para ele a responsabilidade. Olha, eu tenho essa dívida. E sem contar, gente, existem espíritos que a gente não se lembra, né? Mas que conviveram com a gente e que têm dívidas, acreditam ter dívidas espirituais com a gente, nós com eles. E eles, muitas vezes, quando eles chegam num determinado ponto, eles ficam ali e viram que, numa encarnação, eles foram responsáveis pela nossa derrocada. Essa derrocada que nós sofremos espiritual vem nos trazendo até agora pelo que nós estamos vivendo. Aí o que acontece? Ele se sentindo responsável, enquanto ele não tiver no caminho certo, ele, mesmo que não seja lembrado por você, ele vai estar do seu lado te ajudando. É um espírito que vai rogar, vai pedir. Muitas vezes ele tem até condição de ascender a espaços mais sublimes, mas ele falou, não, lá na encarnação, não sei quando, eu fui responsável pela derrocada daquele espírito. Por minha culpa, aquele espírito ali se perdeu o caminho que ele devia e está desse jeito por causa disso. Eu fui um contribuinte disso. Então, ele se sentindo assim, ele vai pegar para ele essa tarefa. Nós não vamos saber. Então, por isso que esse pedido, esse pedido é realmente generalizado. E quanto às casas abençoadas que podem servir de lugar, de abrigo para esses espíritos, tão bom, né? Um dia que puderem ter muitas casas, muitos desses pontos de luz, para os espíritos poderem abrigar, descansar, para poderem fazer as coisas que eles têm que fazer, aqui na Terra. Perfeito. Então, vamos agradecer a Deus. Há muitos anos atrás, mas muito, Pierre falou uma mensagem para mim, muito, mais de 20 anos. Isso é pouco, Lúcia. Ele falou, eu faço culto no lar, de segunda-feira, assim, 4 horas. Antigamente era 3h30, depois eu passei para 4. Ele disse que uma vez ele convidou os amigos dele para vir no meu culto no lar. Imagine, eu com eu que faço, eu com eu. Me imagine, meu Deus, ele trouxe amigos, convidou amigo para vir aqui, meu Deus do céu. Coitado. Coitado. Ele ia dizer assim, ele disse, meu Deus do céu, ela está fazendo culto toda coisa. Então, ele trouxe o amigo dele, de vez em quando eu lembro. Ô, Cláudio, esse dia eu estava revendo as psicografias ali,
Aí encontrei uma de papai de 10 de fevereiro de 1989. Eu sempre li aquela psicografia, mas eu li. Aí me chamou a atenção que ele ali falava para eu não prejudicar ninguém. Não fazer mal e nem prejudicar ninguém. Quer dizer, o que eu vi no passado, eu já tinha visto em 89, hein? Já estava me chamando a atenção, para eu não prejudicar ninguém. Olha só, eu li assim e disse, gente, passou batido agora que eu vi. Então vamos agradecer a Deus. É para não aumentar a conta. Se ele fala para eu não prejudicar ninguém, porque ele sabe minha conta do passado, só Jesus para tomar conta. Então, vamos agradecer alguém. Valéria, faz a prece de agradecimento, já aproveita, agradece os anos que você está nessa terra, a oportunidade, os amigos que você fez, encarnados e desencarnados. Graças a Deus, os pais que você teve, assim que eu agradeço todo mundo. Agradeço meu pai, minha mãe, a família, todo mundo. Lúcia, você já falou por mim, obrigada. Então, gente... Já fez a prece. Olha, eu quero agradecer nesse momento pelas minhas 60 primaveras e os próximos 60... Primaveras não, 60 invernos e os próximos 60 primaveras, verão e voltando novamente ao inverno, outono e voltando novamente ao inverno. Tem muito que agradecer que nesse período, embora às vezes eu sempre tenho muito ainda para aprender, mas embora nessa caminhada que eu tento me conhecer desde que eu vim a esse mundo, e uma das coisas que eu estava pensando, que eu só tenho a agradecer dessa família imensa que eu construí. São amigos espalhados pelo mundo inteiro, que eu sei que têm um grande carinho, que eu tenho muito carinho por eles. São agora, há mais pouco tempo, que nos aproximamos aqui, os meus novos familiares do Divino, quer dizer que provavelmente é uma família muito antiga, né? Que agora estamos nos reencontrando, e agradecer de coração todo esse amor que eu tenho recebido, as oportunidades que Deus tem me dado, as oportunidades de ajudar, de aprender, de crescer, de evoluir. E tenho ainda que pedir perdão por não ter sido, por ainda falhar tanto na minha missão e nas minhas obrigações, por procrastinação, preguiça, ou seja lá o que for. Agradecer a minha família de sangue, seu Jorge, por ter me aceitado como filha, Santinha, por ter me gerado, por terem acompanhado e me acompanhado durante toda a vida, e por, no final da vida deles, Deus e Mestre Jesus foram muito bons de me dar a oportunidade de poder retribuir, nem que seja um pouquinho, na vida deles. Agradeço, Senhor, a espiritualidade amiga, aos espíritos do Divino, aos mentores, família do Divino, de permitir que eu esteja aqui junto com vocês estudando, de me aceitar, embora às vezes eu seja muito faladeira, muito perguntadeira e muito enxerida, eles estão me aceitando, e para mim é uma oportunidade muito grande ter a Valquíria, a Cláudia, a Lúcia, a Alexandra, a Alessandra, Luiz, o Vitor, Rosemary, todo mundo, João, todos que sempre estão aqui juntos, tem sido um bálsamo, tanto para mim como para minha família, para minha casa, né? E eu agradeço muito, gente, a todos vocês, agradeço Deus, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade da gente estar aqui reunido, em nome de Deus, e peço muita luz, paz e amor para toda a humanidade, para todo o planeta e para todos os seres viventes.
sejam eles encarnados, desencarnados, animais, plantas, para tudo. Que todos sigam o caminho da evolução conforme previsto e prescrito por Deus. Que assim seja, graças a Deus. E que esteja sempre conosco. Graças a Deus. Dona Maria não está aí para puxar o parabéns, né? Eu puxo. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gente, Santinha está com as dores do parto. 1h da manhã eu estou nascendo, tá? Parabéns para aniversariante e parabéns para a mãe, né? A gente sempre parabeniza a mãe também, afinal de contas. Parabéns, muita saúde, muita paz, tranquilidade. Obrigada, gente. Olha, gratidão imensa. Obrigado, Luiz. Gratidão imensa, eterna. Obrigado, Rosemary. Queridos, boa noite, abração. gente. Boa noite. Abraço para todos. Tchau. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Miss Santinha. Boa noite, Santinha. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, aniversariante. Boa noite. Boa noite, Marielle e John Boys. Acho que a conexão do meu caiu. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Com grande emoção, a paz seja sua, constante harmonia na caminhada evolutiva.